Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E eu faço uma oração por todo aquele que tem sofrido de medo, de insegurança, que tem estado nervoso, que tem estado ansioso, para que tudo isso vá embora da sua vida e que a paz de Jesus Cristo, que inunda, a paz de Jesus Cristo abundante, sobrenatural, toque tua vida, toque teu ser, e que todo jugo espiritual, toda opressão no teu lar vá embora no nome de Jesus Cristo. Eu digo, escuta aqui, mal. Pega tudo que você tem mandado contra essa vida e saia no nome de Jesus Cristo. Quebramos todo o poder e toda influência maligna contra a tua vida e contra a tua família, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus me deu uma palavra até um pouco diferente do que eu tinha preparado para você. Eu tinha preparado uma palavra, mas o Espírito Santo me direcionou a orar por você num sentido hoje aqui. E eu quero ser muito pontual no que o Espírito Santo ministrou quando eu estava começando essa oração. Tem pessoas que se metem com aquilo que não sabem. E elas pensam que estão imunes a tudo, mas não oram, não têm uma proximidade de Deus. Elas podem até ter uma fé em Deus, mas elas não têm uma proximidade de Deus. A Bíblia é clara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, tem que habitar em um lugar em Deus, em um lugar de segurança, em um lugar de proteção. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto muitos acidentes acontecendo com pessoas que são pessoas boas. Você olha para a vida da pessoa e você diz, puxa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa educada, uma pessoa trabalhadora, mas você olha para a jornada da vida dela, pode parecer até uma jornada perfeita. Lá na frente, dá um problema, dá uma reviravolta. E ela não consegue se sustentar. Ela não consegue se manter num lugar. Daqui a pouco começa a descer, perde o que tem, ou até mesmo acontece outros problemas com ela. Uma pessoa que estava indo tão bem na vida e de repente, sabe? Parece que existe um antes e um depois da vida daquela pessoa. A coisa vira, muda completamente, é como se o jogo virasse. Independente de quem você é ou do que você faz, as coisas espirituais são reais. E muitas vezes existe maldade que as pessoas fazem num nível tão alto e ao mesmo tempo tão baixo para, sabe, tirar aquela pessoa do caminho. Eu tenho visto isso, eu tenho atendido muita gente que, inclusive, é empresário, são pessoas, sabe, que trabalham bastante. E essas pessoas, elas têm me testemunhado, sabe, situações estranhas que têm acontecido na sua vida. Tipo, alguém cair enfermo dentro da sua casa, sempre que um melhora, o outro cai doente. Não só esse tipo de situação, mas a pessoa, sabe, ela tenta até através de uma jogada de negócio, sabe, para tentar recuperar algo, e ela tenta recuperar aquilo,
e depois parece que a vida dela vira um tormento, não só financeiramente, mas também um tormento, às vezes numa morte precoce, um problema, sabe, que acontece dentro de casa e a pessoa não consegue solucionar. Sabe, nós estamos generalizando demais as coisas, estamos naturalizando demais. Você precisa de uma proteção de Deus, sim, na sua vida. Eu vou contar um pequeno exemplo aqui para você a respeito de um rapaz que fez grandes negócios e que se meteu numa briga judicial. Ele entrou nessa briga judicial e depois que ele entrou nessa briga judicial, sabe, as coisas começaram a dar para trás na vida dele. E muitas coisas aconteceram depois de ele ter entrado nessa briga judicial. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas que são naturais, mas tem coisas que são espirituais. E tem gente que às vezes está mexendo com coisa espiritual. E você pensa que só a base do natural, do seu esforço, da sua experiência, só a base das suas capacidades naturais ou aprendidas aqui nessa terra que você vai vencer essa batalha. Essa batalha é espiritual, meu amigo. Essa batalha espiritual é essa angústia que anda, sabe, atacando você, essa ansiedade, esse vazio que você sente vez após vez, e mesmo você estando rodeado de amigos, você sente, sabe, um medo, você sente que alguma coisa está para acontecer de ruim, de negativo, e eu vou dizer uma coisa, seja para quem for que está assistindo agora essa oração, quando você sente que a sua vida está por um fio e você fica assustado com isso, sabe, é como se você estivesse totalmente vulnerável, porque nós temos que ser dependentes de Deus, certo? Claro. Todos nós, eu tenho que ser dependente de Deus, você tem que ser dependente de Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu preciso ser dependente de Jesus. Agora, existem certos sentimentos que nós temos, e esses sentimentos é um sinal de que precisamos nos aproximar de Deus. Às vezes você sente, sabe, um medo de morrer, um medo que as coisas deem errado, um medo de que tudo dê para trás, um medo de que você seja envergonhado. Quando esse medo, ele começa a ser um atormentador na tua vida, saiba que você não está lutando apenas com forças naturais. Você não está lutando apenas contra uma família. Você está lutando contra forças espirituais malignas que foram enviadas contra você. Eu estou falando para vocês de coisas muito sérias aqui. A maldade existe aqui nesse mundo. As coisas espirituais são reais e quanto mais dinheiro tiver na mesa, muitas vezes as pessoas elas vão usar recursos espirituais para ter ganho de causa, para ter vitória. E quem é que é atingido? As pessoas que estão ao redor, que estão em volta dessa mesa, buscando ter até o que é justo seu. É por isso que o Senhor me tocou aqui muito nessa palavra, sabe, eu mudei completamente o que eu iria falar para vocês aqui hoje, porque nós não estamos batalhando apenas contra forças naturais, estamos batalhando contra forças espirituais. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava debaixo de tanta pressão, que gotas de suor começaram a escorrer, e eram gotas de sangue. Esse era o nível de ansiedade, esse era o nível de preocupação que Jesus estava. E sabe por quê? Porque ali havia uma opressão espiritual. Eu quero que você entenda que por mais que os religiosos tenham levado Jesus à cruz, existia também uma ação maligna que queria acabar com aquilo que Jesus estava fazendo. É que nós pensamos que Satanás vai ficar passivo diante de toda coisa boa que está acontecendo na nossa vida. Nós pensamos, sabe, que estamos num lugar totalmente distantes da realidade espiritual. Você vai estar guardado por Deus se você estiver próximo de Deus. Isso é uma coisa que você vai ter que entender aí.
nós estaremos guardados por Deus se estivermos próximos de Deus? Sabe, é uma ilusão eu pensar que eu serei protegido por Deus só com a minha fé. A fé sem obras é morta. Fé sem oração, ela não vai adiantar para você. É por isso que você tem que se aproximar. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está ouvindo essa palavra e que essa palavra está entrando lá dentro do seu interior agora, sabe que eu estou falando, e você está abrindo teus olhos que a luta que você está enfrentando é uma luta espiritual, sim. Você está enfrentando uma luta espiritual, sim. E se você está enfrentando essa luta espiritual, vá para a oração, para que toda a tua casa esteja coberta pelo poder de Deus. A Bíblia diz que o maligno não toca naquele que está humilhado diante da potente mão de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos. Reconheça que você precisa de Deus. Talvez essa palavra, por mais simples que seja, o Senhor está dizendo para você: você precisa estar mais próximo de mim. Tem gente que não vai na igreja porque é importante. Não vai na igreja porque é muito rico. Não vai na igreja porque tem uma agenda muito lotada. Eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Se a tua luta está espiritual, como eu sei que é, a nossa luta é espiritual, e você sabe que a coisa está, você sente que a coisa está muito tensa em cima de você, é melhor você se aproximar de Deus. É melhor você se aproximar de Deus, é melhor você estar mais perto de Deus, é melhor você entender: eu preciso estar mais próximo de Deus, eu preciso me voltar para Deus. E você verá o tanto que Deus vai lutar por você. Você está lutando uma guerra. Tem pessoas, escute isso, tem pessoas que estão lutando guerras que não podem vencer, não de forma natural. Porque você não está... Às vezes o engano da gente é esse. A gente pensa que a nossa guerra é só natural. Não, a nossa guerra é espiritual também. Você pode estar, sabe, enfrentando coisas além do que você está vendo. Talvez tudo que você veja do outro lado é alguém que não gosta de você, alguém que está carregado de ódio, alguém que lhe espraguejou. Mas por trás desse cidadão tem algo espiritual que está agindo. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Quero antes dar um testemunho aqui da Amanda. E eu quero pedir para você, eu vou fazer uma oração especial por você. Eu quero pedir que você compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você conhece pessoas próximas de você que estão enfrentando uma batalha espiritual e você sabe que é batalha, que a coisa não é de brincadeira, pega essa oração e manda para essa pessoa agora e deixa ela analisar. E escreve assim, quando você mandar a oração para ela, analisa essa oração. Escreve aí, analisa essa oração. Amém? E você que está aqui ao vivo comigo no YouTube, escreve aqui nos comentários: Deus é comigo, preciso dele. Escreve aí: Deus é comigo, preciso dele. Compartilhe essa oração. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes ou tem me acompanhado, enfim, através das orações que eu tenho feito até na Rede TV, eu convido você a se aproximar mais de Deus, a se inscrever no meu canal do YouTube e começar a orar às 6 da manhã, às 18 horas. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história para sempre. Amém? Eu creio nisso. Vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história para sempre. E quero convidar você, domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto. E o Senhor já colocou a palavra no meu coração. Eu vou falar muito sobre propósito. E dentro do propósito você vai entender as resistências que existem ao propósito. Por isso eu convido você, domingo 9 da manhã, vem estar conosco. Endereço da igreja, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Grava esse endereço, volta no vídeo, assiste o vídeo e presta atenção nesse endereço, porque Deus está falando contigo aí. A Amanda mandou o seguinte testemunho pra gente: a paz. Há um mês eu estava com uma tosse muito forte que não passava de forma alguma e sem remédios que me curassem. Na oração de ontem, o Senhor declarou cura sobre aqueles que estavam doentes há tempos. Eu tomei posse da minha cura e para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que cura, não é o homem. Hoje amanheci sem tosse alguma, completamente curada. Louvo a Deus pela sua vida. Gratidão eterna. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Amém? E se você ainda não ora por nós, pelo nosso ministério, eu convido você a orar.
Nós temos sido intercessores, não só no YouTube, mas também na TV Bandeirantes, de domingo a domingo em rede nacional, todo sábado na Rede TV. Nosso programa é mantido exclusivamente por nós e pelos nossos parceiros. A igreja não me ajuda no programa e essa foi uma decisão minha, certo? Ao contrário, nós queremos ser coluna na igreja, porque essa é a nossa mentalidade. Então, ore por nós, amém? Preciso que você ore por nós, porque eu sei das batalhas espirituais que enfrento. E se você não é aluno ainda da Academia Kingdom Global, eu convido você a ser aluno. Você sabe a mensagem que vai sair hoje ao vivo às 20 horas na minha academia? A mensagem é uma mensagem exclusiva, sentados na presença do Senhor para ouvir. Esse é o tema, sentados na presença do Senhor para ouvir. Você sabe o que significa isso? Porque algumas pessoas, elas não sabem as formas que Deus usa para comunicar a ela. E hoje eu estou trazendo um assunto totalmente novo. Nunca ministrei sobre isso, nunca. É a primeira vez, é inédito na Academia Kingdom. Eu convido você a se tornar aluno. Acesse meu site www.vinicius7.com.br e se torne um aluno da nossa academia. Também temos os nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, 22 formas que Deus usa para falar conosco. E Café com Jesus. Você pode adquirir lá no nosso site. Você vai ser muito abençoado. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Olha aí. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Escreve aí nos comentários o que está escrito aqui. Essa palavra, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Escreve aí: estou protegido. Você está protegido, meu irmão, por Jesus, pela palavra dele, pela presença dele, certo? E essa proteção, ela tem uma cláusula: tem que habitar no esconderijo. Essa proteção tem uma cláusula: tem que habitar no esconderijo. Você tem que se conectar a Jesus. Você tem que estar onde Jesus está, meu amigo. Não adianta você querer viver uma vida longe de Deus. Coloque Deus na tua vida. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Amém? Deixa eu orar por ti. Coloca aqui nos comentários tua necessidade, o que você está sentindo, certo? De repente você sentiu que o vento está contrário e eu quero orar por você agora. Amém? Eu convido você a orar comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Pai, eu oro nesse momento para que o Senhor toque na vida de cada pessoa que está orando comigo e que o Senhor, neste momento, visite essa vida, visite essa família com poder, com intervenção, com milagres. Que todo laço do inferno seja cortado agora,
que todo tipo de ação contrária a essa pessoa seja desfeita. Meu Deus, e se o Senhor me guiou nessa oração para falar sobre essas coisas, o Senhor tem um propósito de livramento. O Senhor tem um propósito de abrir os olhos. Pessoas estão abrindo seus olhos agora e estão se agarrando a Jesus Cristo, a sua palavra, o Espírito Santo é o seu poder. Por isso, Pai, nós cancelamos agora todo tipo de armadilha de Satanás. Senhor, guarda essa pessoa na sua entrada e na sua saída, proteja ela e livra ela de todo mal. Eu oro para que as grandes portas se abram, eu oro para que os milagres sejam liberados e eu oro para que vitória de Deus toque na vida dessa pessoa. Toque-a com teu poder, Espírito Santo. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo. E todo aquele que está doente seja curado. E todo aquele que está sendo atacado pelas trevas. Todo aquele que está fazendo um negócio ou se meteu em algo, Senhor, e depois que se meteu nisso, sente que as lutas aumentaram, que os ataques aumentaram. Eu oro agora para que todo tipo de ataque espiritual pesado, todo mal contra a vida dessa pessoa, todo mal forjado contra a vida dessa pessoa está por terra na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Senhor, que os laços se rompam, que a armadilha do inferno seja quebrado e que essa pessoa experimente a luz de Jesus Cristo. Que essa pessoa experimente o poder de Deus. Eu digo também a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, enfermidade física, enfermidade emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. É o que eu te peço. Eu sinto que há uma unção de Deus que está sendo liberada. Senhor, toque-os com o teu poder, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Firme com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar. Que a força de Deus venha sobre essa pessoa. E que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados. Oramos para que projetos sejam liberados. Oramos para que milagres, grandes milagres aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo. Pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado e nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais
Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo. Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta. Quando você está olhando muito para trás ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus, é o vinho velho que você vai ter que deixar para trás, para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, Ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dEle para receber o novo dEle sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, Ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus, Ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam. São tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações.
E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada, e as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos no deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso. Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, aonde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com o problema dos outros, porque elas têm o problema delas, então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele: cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse: saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus.
É todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo! Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você. Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui. E Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente
abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudarem em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, aí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as duas televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje. Ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma, tá? Escreve uma. Essa carta aqui você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar, tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém?
Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. E é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas. Libera respostas sobre o teu povo. Abre as portas certas. Redireciona quem tiver que redirecionar. Afaste quem tiver que afastar. E coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender. Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus toda exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o Teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais.